Bom, galerinha, bora fazer mais uma ferramenta? Garagem Permitido. Bom, galerinha, começando mais um vídeo aqui nas manutenções da variante DNG, né? Aqui o vídeo de hoje eu vou fazer uma ferramenta para mim poder travar esse volante aqui, ó. Como eu preciso soltar essa porca, eu preciso fazer uma ferramenta que ela trava esse volante para ele não se mover na hora que eu soltar essa porca aqui, tá legal? Então aqui eu achei umas barras de ferro, ó, como vocês podem ver. 3 barras de ferro aqui, ó. Eu acredito que essas barras de ferro vai dar certinho para mim poder fazer a ferramenta que eu quero, né? Então aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar um pedaço dessa chapa aqui, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, né? Vou ter que cortar, na verdade, 3 pedaços. Que se eu juntar elas aqui, ó, vou juntar uma com a outra, ela vai dar a espessura que eu quero para mim fazer a ferramenta aqui, ó. Aqui no volante, essa ferramenta que eu vou fazer, ela tem que ter uns dentes que encaixa nesse volante aqui do motor e a espessura dela na grossura que fica rente com a carcaça do motor aqui. E essas chapas de ferro, elas vão dar certinho na medida que eu quero, ó. Pode ver, ó, se eu encostar aqui na carcaça, ó, tá vendo? Ela vai ficar na espessura que eu quero, ó. Tá vendo? Vai dar certinho ali nos dentes do volante. Então aqui, conforme eu for fazendo, vocês vão entender no ponto que eu quero chegar dessa ferramenta. Tá legal? Então aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Numa dessas barras de ferro, eu vou ter que pegar uma pra fazer os dentinhos aqui pra encaixar no volante. Tá certo? E uma outra parte para encaixar lá no motor, ó. Só que ela tem que ter uma volta igual tá lá na carcaça do motor, ó. Tá legal? Então uma delas eu vou ter que fazer os dentes, né? E a outra eu vou ter que fazer aquela volta do bloco do motor que eu mostrei para vocês. E a outra vai ficar no meio, que é só para dar a espessura que eu quero da ferramenta em relação aqui que eu mostrei para vocês. Tá legal? Então vamos começar. Bom, então para começar aqui, eu mostrei essas 3 chapas para vocês, né? Para mim demonstrar aqui a espessura, né? Juntando as 3 barras de ferro vai dar a espessura aqui até chegar nos dentes do volante, né? Que é a grossura, né? Da ferramenta, na verdade. Mas aqui eu vou utilizar só uma chapa, né? Porque eu posso cortar ela em 3 pedaços aqui, né? Que aí eu junto as 3 para poder juntar elas aqui para dar a espessura que eu quero. Lembrando que cada chapa dessa aqui, ela tem a espessura de 1 centímetro, tá legal? Então juntando 3 partes, ela vai dar 3 centímetros aqui, tá legal? Então aqui, agora eu vou fazer a marcação aqui, para mim poder fazer os dentinhos num pedaço dessa chapa aqui que eu vou cortar depois. Bom, galera, então vamos lá. Agora aqui nessa chapa eu preciso fazer os dentinhos aqui, para dar o encaixe nos dentes do volante do motor, que vai ser a minha trava aqui para travar o volante, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a chapa, vou colocar aqui por trás, né, dos dentes do volante e vou passar uma tinta aqui para mim conseguir fazer o desenho dos dentes na chapa que está ali atrás para mim poder recortar depois. Tá legal? Então o que eu vou fazer? Vou colocar a chapa aqui atrás, né? Como eu não tenho uma caneta muito fininha para poder fazer o desenho, então não vai dar para mim poder riscar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um spray preto e vou passar aqui, ó. Não tem problema de pintar o volante, depois eu passo um pano com gasolina e retiro a tinta que fica aqui. Então vamos lá, só uma leve pulverizada aqui para poder marcar os dentes aqui. Bom, agora eu afasto aqui, ó, e podem ver que já ficou o desenho dos dentes na chapa aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer aqui?
eu vou vir com a lixadeira e vou cortar essa parte aqui, ó. Que aí eu tenho os dentes aqui do desenho dos dentes do volante, que vai ser o encaixe da minha ferramenta. Tá legal? Bom, galerinha, então vamos lá. Já prendi a chapa aqui na Morse e agora eu vou vir com a lixadeira com o disco de corte. E aí eu vou recortar essa chapa até eu conseguir fazer os dentinhos do volante aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou ter que retirar essa parte que está clara aqui, ó. E deixar a parte preta. Tá legal? Então vamos começar. Vou mostrar só uma parte, porque isso aqui vai demorar muito, né? E aí eu volto já com a chapa pronta. E com os dentes para encaixar lá no volante. Tá legal? Então vamos lá. Bom, galerinha, então vamos lá. Depois de 2 dias aí, eu consegui fazer o recorte aqui, ó, da chapa que eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu até pintei aqui, que eu ia fazer o recorte dos dentes para encaixar ali no volante, né? Eu demorei uns 2 dias aí pra fazer isso aqui. É uma coisa que deu muito trabalho, foi bem demorado pra mim chegar nesse ponto aqui, ó. Legal? Então agora ficou certinho. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. E podem ver que essa chapa aqui, ó, ela encaixa certinho aqui, ó, no volante. Ficou algumas diferenças aí, né? Mas vai cumprir com a função, né? Eu vou deixar uma foto aí da ferramenta que trava esse volante aqui. Se vocês verem aí, a ferramenta ela prende só em 2 pontos, né? Como eu fiz aqui com mais dente, então aqui vai ter um apoio melhor na relação aqui em questão de travar o volante, né? Então vou ter uma área maior de apoio, tá legal? Para poder travar o volante. Já na outra ferramenta ela vai prender só em 2 pontos. E isso aí pode vir a quebrar o dente do volante, né? É claro que eu nunca ouvi nenhum caso aí de quebrar o dente, né, do volante com aquela ferramenta, mas na minha opinião aqui, ela vai ter um apoio melhor aqui em relação com os dentes do volante, tá certo? Então, como vocês viram aqui, ó, ficou certinho. E agora eu vou cortar um pedaço dessa chapa aqui, né? Eu já fiz a marcação aqui, ó. Eu vou cortar mais ou menos uns 3,5 cm, ó, até ali no dente, né? Tá vendo? Posso fazer menor, mas eu vou querer fazer um pouquinho maior, tá legal? Como eu estou fazendo a ferramenta, eu posso fazer a medida que eu quero aqui. Aí depois, aí quem quiser fazer vai de cada um, dependendo do tamanho que você quiser fazer, tá legal? Então eu vou deixar aqui, eu vou cortar essa chapa aqui em 3,5 cm, tá legal? Então eu vou cortar e eu já volto para mostrar para vocês essa chapa cortada. Bom, galerinha, então aí está. Já recortei a peça aqui, ó. Tá vendo? Cortei ela no tamanho de 3,5 cm, como eu falei, né? Aqui está a outra peça, que agora eu vou fazer mais uma outra parte da ferramenta, tá legal? Então essa aqui já está pronta por enquanto, tá certo? Que é a parte dos dentes que vai encaixar no volante. Legal? Então agora aqui, eu vou pegar essa chapa grande aqui, ó. E agora eu vou fazer a parte que vai encaixada na carcaça aqui, ó. Tá certo? Então aqui que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer essa voltinha da carcaça aqui, ó. Essa volta aqui, ó. Tá vendo? Pra essa outra parte da ferramenta encaixar na carcaça. Tá legal? Então aqui pra mim fazer o desenho aqui da carcaça, tá vendo? Ó, pode ver que os dentes que eu fiz, ó, ele faz o desenho da carcaça. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a peça desse jeito aqui, ó. E aí eu vou riscar com o canetão,
tá certo? Deixa eu ver mais ou menos aqui como que tá. Bom, aí está. E aí eu vou vir com a caneta e vou marcar aqui de levinho, ó. Bom, agora com a risca aqui, ó, pode ver que ele vai fazer o desenho da carcaça, ó. Mais ou menos aqui, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chapa aqui e vou esmerilhar esse pedaço aqui, ó, no esmeril. Que aí eu vou fazer a volta da carcaça ali para ter o encaixe correto ali, tá certo? Então eu vou esmerilhar essa peça aqui e aí eu já volto e mostro para vocês aí, já testando essa peça lá. Bom, galerinha, então aí está, já arredondei a peça no esmeril, como eu falei para vocês. E agora eu vou colocar aqui, ó, no motor, ó. Vocês podem ver que ele encaixa na voltinha da carcaça certinho. Tá legal? Então agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar essa peça aqui, né? Que ela vai ser juntada junto com essa aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, se vocês verem aqui, ó, como a carcaça do volante ela tem um degrau aqui um pouco acima do volante, então o que eu vou fazer para cortar essa chapa aqui? Eu vou pegar essa peça aqui, ó, que eu fiz, vou colocar em cima do volante, né? E aí eu venho com a chapa maior e vou encaixar ela aqui, ó, bem na carcaça do motor, ó, tá vendo? Ela vai se assentar ali na carcaça. E aí eu vou vir aqui, ó, pode ver que eu já até marquei, ó. Vou vir com o canetão e aí vou marcar aqui. E aí eu vou cortar nesse tamanho para que a parte de cima fique nivelada, tá certo? Porém a de baixo vai ficar com uma pequena diferença, ó, em relação do que eu falei aí para vocês. A carcaça, desculpa, a beirada da carcaça era um pouquinho mais alta do que o volante ali, os dentes do volante. Tá certo? Então eu vou marcar aqui, vou cortar. E aí eu já volto e mostro pra vocês aí essa peça aqui já cortada. Bom, galera, então aí está. Já recortei a chapa, né, que eu falei pra vocês. E agora já estou com as duas partes da ferramenta. Porém eu preciso cortar um outro pedaço. Deixa eu virar aqui, ó. Eu preciso cortar um outro pedaço dessa chapa aqui para colocar aqui no meio, para dar a espessura que eu quero aqui da ferramenta. Tá legal? Eu vou posicionar a câmera aqui e vou mostrar uma coisa para vocês aí em relação ao pedaço que eu vou colocar aqui no meio. Eu posicionei a câmera aqui e vou mostrar para vocês agora aqui como que eu vou fazer para cortar aquela parte que vai no meio da ferramenta, né? A parte lisa aqui que eu mostrei para vocês, ela vai encaixada aqui na carcaça do motor. E essa parte que tem os dentes, ela vai vir aqui onde fica os dentes do volante, né? Então ela vai ficar nessa posição aqui, ó. E se vocês verem aqui, ó, no meio ficou um espaço, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com o pedaço de chapa maior, né? E vou colocar ela aqui no meio, ó. Ó, vou introduzir ela aqui no meio. E aí ela vai dar a espessura que eu quero na ferramenta, tá certo? Só que tem um detalhe. Essa peça, esse pedaço que eu vou ter que cortar, eu vou ter que cortar ele um pouquinho acima. Por quê? O que acontece? Se eu deixar ele para baixo aqui, ó, pode ser que, dependendo do carro que eu for mexer, esse volante aqui vai ter uma diferencinha. Então pode ser que a ferramenta não vai entrar aqui. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar esse meio aqui e vou levantar ele até aqui em cima, até ele ficar em cima dos dentes aqui, ó. E aí eu encaixo a outra ferramenta, a outra peça da ferramenta, a outra parte, e aí vou riscar aqui e eu vou cortar esse calço aqui que eu vou colocar no meio, rente com essas duas peças, ó. Então a parte de baixo vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá legal? Que aí dependendo da posição do volante, ó, que tiver no motor, ela vai entrar mesmo assim, ó, a ferramenta vai encaixar certinho. Então vai ficar assim, ó.
Então aqui praticamente não tem problema nenhum que esse meio aqui, a parte de baixo fica levantada, tá certo? O importante é manter rente aqui a parte de cima, tá certo? Então agora eu vou recortar e aí amanhã eu volto, né? Porque agora já escureceu. Como eu falei para vocês, eu não tenho muito tempo, eu faço nas minhas horas vagas, né? Então essa peça que eu cortei na hora do meu almoço, né? Agora que eu cheguei do serviço, eu resolvi gravar essa parte para vocês. Então aí amanhã eu vou cortar o pedaço e aí eu já volto colocando as 3 partes aqui e mostrar para vocês como que ficou aí o pedaço do meio, né? É claro que depois vai ter a solda aqui, que essas peças aqui, ó, elas vão ser, as 3 peças vão ser soldadas uma na outra, tá legal? Então é isso aí. Então até amanhã. Bom, galerinha, olha eu de novo aqui. Ontem eu tinha comentado com vocês aí em relação da peça que eu ia ter que fazer para colocar no meio dessas duas, né? Então aqui está, já recortei um pedaço dessa chapa maior. Essa chapa aqui ficou no tamanho da largura de 3 centímetros, né? Então é desse jeito que vai ficar. Essa aqui eu não vou utilizar mais, né? Já consegui o que eu queria, que era essas 3 partes aqui para fazer a ferramenta. Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Essa aqui vai no volante, como eu expliquei para vocês. Vai vir essa aqui no meio, tá certo? Vou centralizar certinho aqui, ó, deixar bem plano aqui, uma com a outra. Tá legal? E aí vai vir essa outra aqui, ó, por cima. Deixa eu colocar aqui na posição. Ó. Então a ferramenta vai ficar dessa forma aqui, ó. Entendeu? Então essa ferramenta aqui, desculpa, essas 3 partes aqui que eu cortei, elas vão ser soldadas uma na outra, para mim deixar uma peça só, né? Então eu vou colocar aqui, agora não vai dar para segurar na posição porque elas estão soltas, mas eu vou colocar aqui só para demonstrar para vocês. Vai vir essa aqui, né? Que é nos dentes do volante. Vai vir essa no meio, vou colocar mais ou menos aqui. E vai vir essa que vai encaixar na carcaça, né? Eu vou colocar ela aqui. Cuidado para não derrubar, porque com uma mão aqui é terrível. Então ela vai ficar assim, ó, como eu mostrei para vocês. É claro que essa aqui ela vai subir para cima, né? Que aqui na parte de cima elas vão ficar rente, ó. Tá certo? Então é dessa forma que vai ficar a ferramenta, ó. Então aqui eu vou agora soldar essas chapas uma na outra, né? Para ela ficar uma peça só. E aí eu vou vir aqui com ela inteira na posição que vai ser desse furo aqui, né? Que é onde vai ser travada essa ferramenta. E aí vai faltar eu fazer o furo aqui, ó. Eu vou ter que furar essas 3 chapas até atravessar elas. Para depois eu colocar ela aqui e aí colocar um parafuso passante com porca. Que aí eu vou conseguir travar esse volante. Tá certo? Então eu vou soldar, não vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então aí eu vou soldar a chapa aqui. E aí eu vou colocar ela aqui na posição para mim poder marcar o furo do parafuso. Bom, galerinha, então aí está, ó. A ferramenta já foi soldada, né? Para juntar as 3 partes, né? Só soldamos aqui nas laterais, tá legal? Então é o suficiente para prender as 3 peças aqui. Tá vendo? Aqui em cima aqui, como vocês podem ver, ficou rente, né? Depois eu vou dar umas desbastadas aqui para dar uma lisada, né? Mas isso aí depois eu vou fazendo isso aí. Legal? Então vamos colocar aqui, ó. Ó, pode ver que ela encaixa certinho no motor, ó. Mostrando aqui, ó. Corrente com a carcaça, ó. Certinho. Beleza? Então agora aqui eu preciso fazer o furo nela, ó. Que vai atravessar as 3 partes para mim colocar o parafuso no meio. Né? Então o que eu vou fazer? Vou encaixar ela aqui no volante. E vou deixar mais ou menos centralizado aqui, ó. O furo no meio da peça. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Acho que tá no meio certo aqui. Não, acho que tá um pouquinho para preciso dar uma rodadinha no volante. Ó. Aqui está no meio, ó. E aí eu vou vir com a caneta e vou marcar aqui, ó, dentro do furo do parafuso.
Fazer um risco redondo aqui. Vamos ver se marcou, ó. E agora aqui é só eu furar para depois eu colocar um parafuso passante aqui para travar essa ferramenta aqui, que vai fazer a trava do volante. Tá legal? Bom, galerinha, então aí está, ferramenta pronta, né? Já soldada, como eu mostrei para vocês. Já pintei, fiz a pintura, né? Aqui fiz o furo com a furadeira. Aqui eu precisei passar 3 brocas, né? O certo aqui para furar é uma furadeira de bancada, né? Mas como eu não tenho, eu fiz com a furadeira normal. Então aqui que eu fiz? Passei 3 brocas, comecei com uma broca fina, depois uma média e depois uma maior, que é a espessura do parafuso, né? Então aí está, ferramenta pronta. As medidas da largura eu já passei para vocês, né? A largura e a espessura. Só ficou faltando o comprimento da ferramenta, né? Eu vou medir aqui para vocês. Então aí está, ó, comprimento da ferramenta. É de 88,52 aí. Pode fazer com 88 aí que dá certo também, tá legal? Ficou essa medida porque era a chapa que eu tinha aqui que eu fiz, né? Então aí está, a ferramenta pronta. E agora eu vou precisar de um parafuso. Vou tirar a medida do parafuso que eu estou utilizando aqui. Deixa eu medir aqui, ó. A espessura do parafuso é de 9,80, né? Milímetro. E aí o furo vocês fazem com uma broca um pouquinho maior para que o parafuso passe aqui, ó. Para que o parafuso passe justo, né? No furo. Mais justo possível aí para não ter muita folga, ó. O meu aqui ficou com uma folguinha, mas não tem problema. Era a broca que eu tinha, né? Mas se você tiver uma broca um pouquinho mais estreita e o parafuso entrar com menos folga, melhor ainda. Tá legal? O comprimento do parafuso é esse aqui, ó. É o ideal para você utilizar. Comprimento do parafuso aí de 72,60 milímetros. Então aí está a ferramenta. Com o parafuso parafuso e porca e 2 arruelas, tá? E agora vamos colocar aqui no motor para ver se vai ficar legal. Bom, então vamos lá. Para colocar a ferramenta aqui é simples, né? Só eu vim aqui com a ferramenta no lugar. E aí eu passar o parafuso aqui, ó. Só o parafuso. E aí eu coloco a arruela e a porca aqui para apertar. Só vou apertar com a mão, porque não tem precisão de eu apertar, que eu não vou utilizar a ferramenta agora. Então é isso aí, galera, ó. Deixa eu tirar a câmera aqui do suporte. Então aí está, ó. Ferramenta já no local. Deixa eu clarear aqui para vocês verem. Aí, ó. Parafuso certinho. Ferramenta já no lugar. Vou mostrar aqui, ó, como que ficou. Certinho travando o volante. Legal? Deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui como que ficou. Não, aqui não vai dar. Deixa eu mostrar daqui, ó. Ó. Então é dessa forma que ficou. Certinho na carcaça do motor. Aquela outra peça que vai aqui no meio, ela ficou acima, né? Como eu tinha mostrado pra vocês. E a parte que trava os dentes aqui, ó. Que vai fazer a trava do volante. Tá legal, galera? Então é isso aí. Esse vídeo é isso. Vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande, né? No próximo vídeo aí eu já venho com a trava no lugar. Com o volante travado. E aí eu vou fazer a soltura dessa porca aí. Com o multiplicador de torque que eu preciso fazer o último vídeo. Tá certo, galera? Então é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Clique no joinha, que é muito importante aí, para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. E até o próximo vídeo.